Olá, me chamo Wendy Silva, sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos. Estou aqui hoje para apresentar este estudo intitulado Repositórios de Dados Científicos e a Reprodutibilidade Científica. Bem, o avanço nas tecnologias de comunicação e informação, elas trouxeram consigo o aperfeiçoamento das práticas pelas quais os processos científicos eles poderiam ser disseminados e utilizados. E isso acabou por elevar muito o amontoado de dados e pesquisas publicadas. Nessa esfera, nós temos os repositórios de dados científicos que tencionam coletar, organizar, arquivar e disseminar publicações científicas, metadados e conjuntos de dados de pesquisa. Essas ações, elas objetivam estruturar e conservar a memória digital das instituições que trabalham com pesquisa científica, além de oferecer acesso aos seus dados científicos através do compartilhamento. Os repositórios de dados científicos, eles figuram como uma das plataformas que integram a arquitetura tecnológica dirigida à ciência aberta. Eles se tornam um facilitador ao acesso, uso e reuso de dados gerados no decurso de uma pesquisa e, por consequência, eles colaboram com a reprodutibilidade científica. Posto isto, o presente estudo ele visa investigar como a ciência da informação tem inserido a reprodutibilidade científica em seu debate, tomando como referência a literatura sobre os repositórios de dados científicos. Esse eixo investigativo foi considerado relevante dentro desse contexto dinâmico, no qual os pesquisadores não só são produtores de dados, mas também consumidores. E a ciência tem se voltado para essas ações massivas de incentivo à replicação das pesquisas. Prosseguindo para o referencial teórico, Sayão e Salles afirmam que os repositórios de dados científicos são infraestruturas de base de dados desenvolvidas para apoiar todo o ciclo da gestão dos dados científicos. E isso inclui todas as ações mais dinâmicas e contundentes que nós podemos imaginar sobre os dados. Os repositórios de dados, eles têm se desenvolvido em velocidades rápidas e muitos repositórios têm sido usados em vários domínios que acabam auxiliando na colaboração científica. Então, revistas, agências de fomento, instituições governamentais de pesquisa estão determinando cada vez mais a gestão desses dados científicos, porque elas observam a relevância de tornar esses dados científicos disponíveis para reutilização e, dessa forma, estar contribuindo para o avanço da ciência. Nesse âmbito, alguns fatores podem vir a influenciar as práticas de compartilhamento e reuso de dados. Positivamente, os fatores que influenciam essas práticas são a disponibilidade do repositório, o benefício de carreira percebido e a utilidade percebida. E negativamente, nós temos o esforço percebido, risco de carreira percebido e também o sentimento de posse que alguns pesquisadores nutrem sobre os dados. Então, Curley aponta os motivos pelos quais os pesquisadores deveriam depositar seus dados permanentemente em repositórios de dados científicos. Segundo a autora, esta prática ela evitaria a perda de dados devido a acidentes, roubo ou morte do pesquisador. Também permite que pesquisas publicadas possam ser reproduzidas por terceiros. As publicações associadas a conjuntos de dados que se encontram disponibilizados em repositórios de dados científicos recebem mais citações do que aqueles conjuntos de dados que não estão disponíveis. Os conjuntos de dados depositados são cada vez mais reconhecidos pelo meio acadêmico e isso leva ao avanço na carreira profissional do pesquisador. E os dados armazenados podem ser acessíveis no futuro para outros fins, que diferem totalmente daqueles da pesquisa original, onde os dados foram gerados. Partindo para os procedimentos metodológicos, o presente estudo ele se caracteriza como exploratório, qualitativo e descritivo, e tendo em mente que ele visa promover uma discussão sobre os repositórios de dados científicos e reprodutibilidade científica, são analisados estudos que abordam os repositórios de dados científicos e, a partir deles, observar se esses estudos dão destaque à reprodutibilidade científica. Para isso, utilizou-se o método de análise de conteúdo de Bardhan,
onde o recorte cronológico foi dos anos de 2010 a 2019, na base de dados Scopus, somente na área de ciência da informação. Nessa primeira tabela, nós temos os conjuntos de termos utilizados, os termos, o número de documentos recuperados e o número de documentos utilizados. Ao todo, foram 27 documentos utilizados para os propósitos dessa pesquisa. Já na segunda tabela, tem-se as categorias que foram identificadas, as unidades de registro e as palavras associadas às unidades de registro. Então, nós temos reprodutibilidade científica com as unidades de registro, reprodutibilidade de dados, reuso de dados e compartilhamento de dados, e comportamentos de compartilhamento, uso e reuso de dados. E dentro dessa categoria, nós temos as unidades de registro, compartilhar, usar ou reutilizar, e não compartilhar, usar ou reutilizar. Partindo para os resultados e discussões, nós temos a frequência geral das unidades de registro, onde podemos observar que na categoria de reprodutibilidade científica, a unidade de registro e compartilhamento de dados é o que ocorre com mais frequência, e na categoria de comportamento de compartilhamento, uso e reuso de dados, compartilhar, usar ou reutilizar ocorre mais vezes. Na figura 2, nós notamos que, apesar da unidade de registro de compartilhamento de dados ela aparecer com mais frequência, ela quase sempre está associada com a unidade de registro reuso de dados. Isso indica uma relação entre esses dois termos. E nós observamos também no gráfico que dos 27 documentos, apenas 3 mostram unidade de registro da categoria de compartilhamento, uso e reuso de dados. Isso se deve ao fato de que os outros 25 documentos, apesar de eles falarem sobre os repositórios de dados, eles não discutem os fatores que levam os pesquisadores a aderirem ou não a essas práticas. Foi identificado, a partir da análise dos gráficos e dos documentos analisados, que os repositórios de dados científicos eles facilitam o reaproveitamento dos dados, incentivando os cientistas a depositar, gerenciar e disponibilizar seus dados para outros pesquisadores, e juntamente com isto está a utilidade percebida, que considera que a reutilização de dados ela oferece aos cientistas benefícios na condução de suas pesquisas, como, por exemplo, aumento na produtividade e eficácia da pesquisa, e também o benefício de carreira percebido, que se refere ao grau em que os pesquisadores acreditam que o compartilhamento de dados pode ajudar a melhorar a sua carreira acadêmica. E juntamente com isto vem o reconhecimento por meio de sistemas de recompensa, como alta taxa de citações e o reconhecimento da autoria. Já os motivos para não compartilhar ou reutilizar os dados se devem ao risco de carreira percebido e ao esforço percebido. O risco de carreira percebido ele se refere aos potenciais resultados negativos que o pesquisador pode vir a sofrer na sua carreira, e o esforço percebido é o esforço que o pesquisador vai ter para preparar esses dados para poder disponibilizá-los, ou mesmo para reutilizar dados que já se encontram disponíveis por conta, às vezes, da falta de credibilidade, às vezes falta de políticas claras que estabeleçam como esses dados podem ser utilizados, e isso acaba impactando negativamente essas práticas de compartilhamento e reuso, além do sentimento de posse sobre os dados que alguns cientistas ainda nutrem em relação aos seus dados científicos. Então, concluindo, após os resultados aqui expostos, nós percebemos que os estudos voltados para repositórios de dados que colocam em evidência a reprodutibilidade científica, eles são maioria em comparação a estudos que não apresentam nada em relação a esse tema. Nós podemos notar também que os comportamentos de compartilhamento possuem relação com a reprodutibilidade científica, já que essa se inicia com os pesquisadores, e os pesquisadores podem ser influenciados por vários fatores, como foi apontado no decorrer desta apresentação. Destaca-se também que, apesar de a maioria dos pesquisadores serem favoráveis ao compartilhamento e reuso de dados, essas não são práticas que abrangem ainda toda a comunidade científica. Por isso, a necessidade de estudos que incitem tanto os pesquisadores quanto novas discussões a respeito dessa temática, para que essas práticas elas possam começar a ser amplamente adotadas pelo meio científico e acadêmico. Esta foi minha apresentação. Muito obrigada.